Graça e paz, meu irmão, minha irmã, um bom dia. Relógio é uma família desunida, né? Eu estava olhando por um relógio, olhei agora e vi que já tinha passado o horário. Esse horário que eu escolhi a respeito é um horário que eu imagino assim, o pessoal está saindo do café e indo para o trabalho. Claro, algumas pessoas já estão no trabalho desde antes, eu não posso começar muito cedo, mas tentei assim para ser o início, né, da manhã. O início do seu dia está contigo nessa oração. Amém? Quero compartilhar contigo nessa manhã. Vamos ver se qualquer coisa eu mudo o horário, né? Se eu ver que está ficando muito tarde. Quero compartilhar contigo essa manhã no livro, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 22. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 22. Eu acho que essa semana, de terça a sexta, a gente vai estar fazendo algumas reflexões a respeito da carta de Tiago. Semana que vem nós vamos fazer sempre a reflexão bíblica. Amém? Então eu vou fazer a leitura aí contigo. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 22, diz assim: Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa carta apostólica de Tiago, ela está nesse pequeno trecho do versículo 19 ao versículo 22, está falando muita coisa. Por exemplo, quero mostrar, porque isso aqui é para começar o teu dia. Sabei uma coisa, amado irmão, todo homem, todo cristão, toda cristã, perdão, estou com a sujeirinha na garganta. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Né? Então, assim, tardio para falar, tardio para se irar, quer dizer, às vezes, no mundo, a gente ouve e diz assim, quem chora mais, quem pode mais chorar menos, quem se sair fora da faixa eu atropelo, né? Em termo figurado, dizer assim, não, eu tenho que me impor, eu tenho que me impor, eu tenho que me impor. Só que a Bíblia está dizendo que quando a gente se impõe, quando a gente se coloca de maneira agressiva, quando a gente fala mais do que ouve, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, muito mais do que falar, nós temos, né, que diz tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. A gente precisa aprender para ter uma vida realmente bem abençoada por Deus, né, a ouvir as coisas, né? Não tomar uma medida, não tomar uma atitude, não tomar uma atitude sem antes entender o que está acontecendo. Aquietar o coração, ouvir as partes, né? Não se irar, tardio para se irar. Ai, tá uma sujeirinha na garganta. E tardio para falar. Porque na nossa ira, toda vez que a gente está irado, é como se Deus dissesse assim, tá irado, então resolva tu. Não é exatamente isso, né? Mas na nossa ira, Deus não opera. Então a gente tem que se acalmar. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, quer dizer, mistura de opiniões. O que é puro? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é puro. Despojando-vos de toda a impureza. Despojando... Ai, continua incomodando aqui. Um aceno aí para todos que estão entrando, né? Já
pessoas estão assinando, Deus abençoe. Depois eu vou estar fazendo uma oração por vocês. Despojando-vos de toda impureza, despojando da opinião própria, porque é a palavra de Deus que é pura, despojando-vos do que os outros pensam, do que outras doutrinas falam, despojando de tudo aquilo que impede tudo de chegar na pureza da palavra de Deus. E o acúmulo de maldade. Então, a impureza são pensamentos. A impureza são pensamentos misturados com outra coisa. A tua opinião própria, a opinião da televisão, a opinião das redes sociais, a opinião de X, Y, Z, não importa. Não. Livra-se disso e vai para a pureza da palavra de Deus. E agora vem acúmulo de maldade. Acúmulo de maldade não é pensamento. Acúmulo de maldade são atitudes. Porque se a gente está cometendo atitudes, acúmulo de maldade, maldade que a gente faz quando fala, maldade que a gente faz quando age, maldades são prejuízos que a gente causa, prejuízos espirituais, prejuízos materiais, prejuízos que a gente faz, pode ser pequenos, mas que vão se acumulando no decorrer, né? Então, se livra do acúmulo de maldade. Como é que a gente se livra desse acúmulo de maldade? Confessando a Deus, reconhecendo que a gente está errado, reconhecendo o nosso pecado e pedindo perdão. Daí sim, acolhei com mansidão. Eu tenho falado várias vezes sobre essa palavra mansidão na Bíblia, porque para nós, na nossa cultura, nas nossas tradições, nos nossos costumes, talvez mansidão seja até um xingamento, né? Ah, esse cara é manso. Mas no contexto bíblico, mansidão não é xingamento. Mansidão quer dizer aquela pessoa que concorda, aquela pessoa que realmente aceita. E acolher com mansidão quer dizer, para de ficar questionando simplesmente a Bíblia, né? Que a gente não vai pensar na Bíblia, a gente vai pensar, vai meditar, mas acolher com mansidão é dizer assim, poxa, se a Bíblia está dizendo isso, então eu vou acolher, eu vou aceitar. Isso é acolher com mansidão. A palavra que foi implantada em vocês, a palavra já está aí conosco. A gente tem ouvido a palavra de Deus há tanto tempo, gente. Desde criança a gente tem ouvido a palavra de Deus. Está na hora de agora a gente pegar essa palavra que foi plantada em nós e acolher com mansidão. Que ela é poderosa para salvar a alma. Ah, e aqui tem uma pegadinha, eu brinco, né? É uma pegadinha. Poderosa para salvar a alma, quer dizer, tem potencial para salvar. A palavra de Deus salva? Aqui está dizendo, não, a palavra de Deus não salva. A palavra de Deus tem potencial para salvar. Aí, será que é uma heresia que o pastor está falando? Não. Potencial para salvar é o seguinte, ela salva se tu acolhe, se tu obedece. Mas ela condena se tu rejeita ou desobedece. Vou falar de novo. Esse é o potencial, essa é o poder da palavra de Deus para salvar a nossa alma. Ela tem poder para te salvar. E ela te salva quando tu acolhe e obedece. Mas essa mesma palavra te condena se tu rejeita ou desobedece. E aqui continua explicando, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não adianta só a gente conhecer a Bíblia de cor, a gente ouvir pregações, a gente participar de cultos e ouvindo a palavra de Deus, não adianta. Aquilo que tu ouve, tu tem que acolher no teu coração e colocar em prática na tua vida. Senão tu está enganando a ti mesmo. Por que tu está enganando a ti mesmo? Porque essa palavra que tem poder para salvar, essa palavra que tem poder para curar, essa palavra que tem poder para restaurar a tua vida, essa palavra que tem poder para te dar sabedoria, mas o mais importante, essa palavra que tem poder para salvar a tua alma, está te condenando, porque tu está ouvindo, mas não está acolhendo, está rejeitando. Está te condenando porque tu está ouvindo, mas tu não está colocando em prática, então ela te condena. Esse é o poder da palavra. Todo homem, todo ser humano, a palavra homem aqui quer dizer, no grego, né, ser humano. Todo ser humano seja pronto para ouvir. Ouvir a palavra e também ouvir o que os outros estão dizendo. Tardio para falar.
Ah, já quero dar minha opinião. Não, não, não é assim. Não, não, a pessoa tá... Não, espera, escuta primeiro, depois tu dá a tua opinião. Pensa primeiro, ouça primeiro. Tardio para se irar, porque a tua ira impede que Deus te abençoe. Toda vez que nós nos iramos, e é tão fácil isso acontecer, né? A gente tem que pedir a Deus que nos dê muito domínio próprio, porque é muito fácil a gente se indignar com as coisas e quando vê, perde a cabeça. Só que quando a gente perde a cabeça, Deus está dizendo, meu filho e minha filha, quer resolver sozinho? Então resolva sozinho. Né? Então, assim, na ira, na nossa ira, Deus não opera. Mas se a gente ouve a palavra, se a gente acolhe essa palavra com mansidão e se a gente coloca ela em prática, aí sim, nós somos salvos. E salvação é vida eterna? É vida eterna, que é o principal. Mas salvação também é cura para a tua vida. Salvação é restauração da tua família. Salvação também é libertação dos vícios. Salvação é também renovo para o teu ministério, é renovo da unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Tudo isso é salvação, é um pacote que vem com salvação. A palavra tem poder para salvar, se tu acolhe e coloca em prática. Mas ela pode te condenar se tu rejeita e não obedece. Então, a palavra tem poder para salvar. Eu quero te convidar nesse dia, nessa terça-feira, dia 28, para colocar mais em prática. Ouça mais. Ouça o que Deus está te mostrando. Ouça também, quando se colocar numa situação de conflito, ouça todos os lados, não queira dar a tua opinião. Se livra de toda impureza, se livra de toda opinião própria, se livra de toda opinião que os outros dão, opinião de televisão, opinião sei lá do que, de grupos sociais, sei lá o que lá. Não, palavra de Deus. A palavra de Deus é pura. Vai na palavra de Deus, com mansidão, e coloca ela em prática. Eu tenho certeza que teu dia vai ser muito abençoado se tu fizer isso. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, quero colocar diante de Ti, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor, o irmão Ricardo e a sua casa. Coloco diante de Ti, Senhor, a irmã Noedi e sua casa. Coloco diante de Ti, Senhor, a Thaís e a sua casa. Coloco diante de Ti, Senhor, cada uma, Senhor, que vai estar assistindo. Tanto está assistindo agora, quanto vai estar assistindo mais tarde esse devocional. Pai amado, que o Teu Espírito Santo desperte para que a gente consiga entender a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática. Que hoje, Senhor, possamos, com mansidão, acolher a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de toda ira. Livra-nos, Senhor, de todo falatório desnecessário. Que a gente possa colocar a Tua palavra em prática no dia de hoje. E ao final do dia, Senhor, poder testemunhar que Tu estiveste conosco o tempo todo. E que não seja só nessa terça-feira, mas que seja todos os dias das nossas vidas, que a gente acolha com mansidão essa palavra. Pai amado, abençoa o trabalho, abençoa, Senhor, a vida, abençoa a família de cada irmão, de cada irmã que está aqui acompanhando esse vídeo. E que o Espírito Santo guie, através da pureza da Tua palavra, todas essas pessoas ao centro da Tua vontade que é perfeita. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.